Deixa eu falar de reforma tributária, o Thiago Pires está me chamando. Antes dele, deixa eu mostrar mais uma vez, vamos recapitular aquilo que já apresentamos direto de Brasília com o Murilo Fagundes. Reforma tributária, muitos duvidavam, a reforma foi aprovada nesta madrugada, 375 a 113. Agora, alguns pontos que é necessário a gente destacar para você entender, próxima tela, para você entender o que muda de fato, né, na cobrança de tributos aqui no Brasil. A PEC também determina que a cesta básica terá impostos zero e autoriza a devolução de impostos por meio de cashback. Isso significa que a proposta, se aprovada no Senado e sancionada pelo presidente Lula, pretende reduzir impostos nos produtos da cesta básica, deixando a cesta básica mais barata. Próxima tela, reforma tributária, serviços de educação, saúde, medicamentos e cultura, produtos agropecuários, transporte coletivo, de passageiros, vão ter redução de alíquotas de 60% ou 100%. Próxima tela, outros pontos importantes. Tem mais tela aí, viu, Jean? Agora 12:11. Você vai entender com a gente agora justamente como que isso impacta na vida de todos nós. Thiago Pires ao vivo está com um especialista e vai explicar os principais pontos, porque a reforma tributária ela está unificando impostos, junta dois, transforma em um. Vamos lá, Thiago, explica pra gente o que muda na rotina dos brasileiros com a reforma. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você que nos acompanha. Exatamente, Fernando. Até porque este assunto é um assunto que, como a maioria das pessoas são leigas, a gente custa entender um pouco mais. Mas o impacto é muito grande, porque atinge a todos os brasileiros. Para explicar sobre isso, como você bem disse, eu estou aqui ao lado do Daniel Vasconcelos, o professor do Departamento de Economia e também de Relações Internacionais da UFSC, para explicar exatamente isso para quem está nesse momento nos assistindo. Professor, reforma foi votada agora pela madrugada em segundo turno. O que muda de fato para o consumidor, para o brasileiro? Vai baratear? Vai ficar mais caro? Vai ficar melhor? Explica resumidamente para os nossos brasileiros, para os catarinenses que estão nos assistindo nesse momento. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, primeiramente a reforma vai simplificar a estrutura tributária brasileira, que é muito complicada, principalmente para os empresários que têm que fazer frente a diversas legislações diferentes país afora. Ela simplifica criando um imposto sobre valor adicionado, valor agregado, que evita a tributação em cascata, que é um dos fatores que mais encarece a produção no Brasil, né? Você cobra imposto diversas vezes em diversas etapas. Então, nesse sentido, e também cria uma alíquota máxima para essa tributação, que é em torno de 25% do valor adicionado. Além disso, alguns impostos municipais e estaduais vão ser unificados num novo tributo, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e os tributos federais, como IPI, COFINS e PIS/COFINS, vão ser unificados numa contribuição sobre bens e serviços. São dois tributos sobre valor adicionado e o somatório dos dois tributos não pode passar de 25%. Além disso, você tem, né, o que foi aprovado também foi zerar a alíquota dos impostos sobre a cesta básica. A cesta básica vai ser definida um conjunto de produtos que compõem uma cesta básica nacional, então vai ser a mesma cesta básica no país inteiro, e esses produtos terão alíquota zerada, portanto devem baratear o preço da cesta básica para os consumidores finais. O preço dos produtos industrializados também deve ter uma redução significativa com essa mudança de imposto. E eu acho que a estrutura tributária do país, principalmente para os empresários, vai ficar mais simples. Pois é, a pergunta é exatamente essa. É positiva essa reforma para o brasileiro, para o consumidor final? Nós vamos sentir no bolso essa diferença de forma positiva? Sim. As estimativas dos institutos de pesquisa são muito favoráveis aos índices que estão sendo aplicados. Além disso, a reforma também prevê benefícios fiscais para uma série de setores que são estratégicos para a economia e para áreas que são de interesse, em particular, da economia catarinense. Senhor professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais, então no seu modo de pensar e de ver, era necessário essa reforma estar acontecendo? Sim. A estrutura tributária brasileira era muito anacrônica, né? Uma estrutura que tem décadas e décadas. A ideia de um imposto sobre valor adicionado ela é antiga, ela vem da Constituição de 88 e nos últimos 30 anos não conseguiu
passar, mas a gente tinha já um modelo de reforma de mudar essa estrutura para valor adicionado, um modelo mais moderno, mais consolidado e na teoria econômica a gente considera mais eficiente, e esse modelo finalmente o Brasil conseguiu aprovar. Não é um modelo que entra instantaneamente, é bom o consumidor saber também que há um prazo, um horizonte temporal em torno de uma década para poder ir se implementando paulatinamente essas mudanças, até que por volta de 2033 a gente tenha uma mudança completa, com a extinção dos impostos em cascata e com o pleno funcionamento desses novos impostos sobre valor adicionado. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, prazer em conversar com o senhor. Igualmente, fica à disposição. Tá aí o professor então conversando pra gente. Olha, Fernando, então a gente deve sentir de forma positiva aquelas questões que estão passando aí pelas redes sociais, vai ficar mais cara a cesta básica? Não, de acordo aqui com a informação do próprio professor, deve sim baratear. Tomara que de fato chegue, né, que fique mais barato, que a gente possa sentir no bolso, que o brasileiro possa sentir no bolso de forma positiva, Fernando. Muito bom, obrigado pela entrevista, bons questionamentos, é isso, que mude, né, para algo positivo para os brasileiros que não suportam mais pagar impostos. Obrigado, viu, ô Thiago Pires. Estão reforçando aqui, ó, unificação de 3 impostos federais, o IPI, o PIS e COFINS em um só, então os 3 viram um imposto só. Unificação de um imposto estadual com um municipal, o ICMS vai juntar com o IS, vai virar um novo imposto. E ainda a diminuição de impostos para setores específicos, como educação, saúde, cultura, transporte e produtos do agro. Está aprovado na Câmara. Agora vem o Senado, que também pode fazer alterações.